Queremos começar esse episódio já o quê? Nos justificando. Já dando... Como é que é? Arrumando desculpa aqui, porque o que aconteceu, gente? O Demauro vai contar pra vocês, porque acho que ele tem mais esse vozeirão, talvez seja mais fácil, né? O Demaro vai contar porque a Cintia estava me culpando no que aconteceu. Que esse copinho aí, sabe o que fazer com esse copinho? O que aconteceu é que temos uma lista de temas aqui. E essa lista de temas é atualizada às vezes. Porém, conforme a gente vai falando nos episódios, eu vou anotando mais temas, a Cintia vai anotando mais temas e essa lista vai crescendo. E o que aconteceu? Marcamos um tema que já tínhamos gravado. Só que esse episódio tem tantos milhões de podcasts que a gente nem lembrava que já tinha gravado esse tema. E continua sendo um tema maravilhoso, que era o bom de ser a vida adulta, de virar um adulto, de crescer, de amadurecer, de sair da casa de seus pais, de se fuder no mundo. Esse episódio está na descrição aqui, porque a gente já gravou ele. Então, o que aconteceu? Estamos todos cagados, sem preparo para o tema de hoje, mas você pode ignorar essa parte da mensagem porque nós estamos sempre preparados. Se você ouviu o episódio da vida adulta, você vai ver que a vida já encheu muita coisa na nossa bunda e nos preparou para o improviso. Então, vamos de improviso. E é por isso que o tema que a gente escolheu para hoje foi a ilusão do preparo. Exatamente, porque não o tema perfeito. Porque não nos preparamos. Enfim. Então, qual é o tema? Fala de novo, sem risadas e sem um interrompão. A ilusão do preparo. Esse é o tema de hoje. E de onde veio essa ideia desse tema e tal, enfim. Eu percebo pela convivência com os meus amigos, pelo jeito que eu também já fui por muito tempo e tal, que a gente fica se preparando na vida, não só para trabalho, mas sabe, para relacionamentos, e a gente fica numa busca incessante, interminável, pra estar, sabe, agora sim tô preparado, agora eu tô no momento perfeito, agora... E esse momento nunca chega, né? Você parece que nunca se sente realmente, de fato, preparado. Mesmo, sei lá, um médico super experiente vai ficar ansioso, com medo, vai se sentir inseguro, em algum momento vai passar pela síndrome do impostor quando estiver lá frente a frente a um paciente, né? Um advogado, um psicólogo, enfim. E aí a gente queria bater um papinho sobre isso, assim, porque eu acho que é um sentimento que todo mundo já passou por algum momento, né? E quero começar perguntando, Demauro, você tem alguma memória de algum momento na sua vida que você ficou nessa coisa de, putz, não tô realmente preparado e entrou nesse processo aí de insegurança? Eu acho que tem memórias de momentos em que foram conscientes, certo? Porque eu acho que tem vários lados. Um é o consciente, quando você acha que você não está preparado. Não estou preparado para esse trabalho, porque nessa checklist da vaga são 50 coisas e eu só tenho 30 dela. E outro momento é o quando você não vê que você está num loop infinito de se preparando para fazer algo, porque você está com medo de começar ou porque você acha que você precisa das ferramentas e etc. Sobre essa segunda parte, tem um exemplo que é esse podcast maravilhoso que você está ouvindo aqui. Por quê? Antes de começar, o que eu fiz? Me preparei. Então, comprei curso de como gravar podcast, li não sei o que lá. Eu já via como gravar podcast há anos, mas quando eu decidi mais ativamente olhar por esse lado, aí eu pensei ter que comprar um microfone. Então, o microfone chegou antes de eu começar a gravar episódios de podcast, porque o áudio tinha que ser perfeito, e tinha que ser isso, e tinha que ser aquilo. É um exemplo de algo que meu terapeuta me bateu muito na cara, quase me bateu com o microfone, que é um microfone bom. Você pode ver aqui, se você estiver no YouTube. Quase apanhou com o microfone. Com o microfone. Quando eu comecei a entender, e aí quando você começa a entender, o terapeuta vem com mais violência, né? Em cima de você, assim. Que raiva. Que raiva desses terapeutas, puta merda. O terapeuta entende. Ele já tá no passo ali que caiu a ficha. Agora é só sacudir que essa ficha vai entrar a goela abaixo da pessoa. Foi o momento ali que começou. E há pouco tempo eu tava falando com um amigo sobre isso também, sobre esse movimento que a gente tem, que eu vejo que o meu era muito da insegurança. Por que insegurança? Porque começar algo novo
você que é uma pessoa perfeccionista, tem essa cagada de vou fazer mal feito, vou fazer meia boca. E eu, como perfeccionista, como assim vou fazer meia boca? O que o Bruno toca tem que ser perfeito. Eu estou bem melhor nesse lado. Mas entra nesse loop de você não ver o que está acontecendo com você, de você estar se preparando, de você querer fazer alguma coisa. É bem diferente quando você está pensando em abrir um negócio e você tem que largar o seu trabalho e você tem que começar uma outra coisa. É um movimento ali mais difícil mesmo. Porém, existem tantas pequenas coisas, tipo, o que você precisa para gravar um podcast? Você tem um celular que tem um microfone, tem uma câmera, é só você colocar ele num copo, numa caneca ali e começar a gravar. É isso, você gravou. Não precisa mandar para ninguém, mas você gravou. Ou você manda para as pessoas. Não, é isso. Você não precisa de ferramenta. Você precisa só começar a gravar e começar a fazer e começar a aprender. Eu acho que, assim, faz parte do nosso processo de segurança se averiguar dessas coisas, né? Assim, a gente vai se sentindo mais seguro. A estratégia é para isso, né? Para aliviar a nossa sensação de insegurança na hora de começar uma coisa. Então, quais são as coisas que eu posso controlar? Eu posso controlar o microfone do jeito que eu quero. Eu posso controlar, conhecer já as técnicas de não sei o que. Eu posso controlar, enfim. Porque na hora mesmo da situação, você não vai ter controle nenhum sobre nada. Então, eu acho que... Eu lembro que quando... a minha primeira... Acho que a primeira vez, assim, que... Sei lá, pra mim ficou muito claro, tipo assim, fudeu, não adiantou nada eu me preparar, foi quando eu me formei, né? Que você... Ainda mais na psicologia, assim, quando eu terminei a faculdade e tô formada agora, vou começar a atender. Falei, meu Deus, eu não sei nada, eu não lembro de nada, onde eu tava nesses 5 anos, sabe? O que eu vou fazer? Não sei nem qual que é o primeiro passo, enfim, um desespero, uma angústia e tal. E como você tá lidando com a vida de uma outra pessoa, é muito mais, né? Com o psicólogo não é uma coisa muito... vamos ver aqui se eu sei fazer isso. E eu tive, assim, meus primeiros pacientes foram casos muito sérios, assim, de transtornos, de traumas e tal. Então, na época, o Submarino estava começando, lembra o site? Eu ficava lá fuçando no Submarino, comprando livro de tudo quanto é coisa e pesquisando e tal, e não sei o quê, porque eu me senti muito sozinha, assim, muito, sei lá, tipo, ninguém vai te ajudar. Mesmo fazendo supervisão e tal, é você que tá sozinha ali, cara a cara, com o paciente e tal, né? Então, eu acho que essa ideia esse meu jeito de ser estudiosa e pesquisar as coisas e tal, começou muito por aí e tem muito essa base, assim, sabe? De, tipo, eu preciso me sentir mais segura em relação a um tema ou alguma coisa, então eu vou lá, leio, é meu jeito de lidar com a minha insegurança. Eu acho que você trouxe um ponto muito bom aí, Cintia, que é, se você é um profissional da saúde, do cérebro, do corpo, por favor, esteja preparado quando for atender. Por favor, né? O mínimo. Você precisa da ferramenta, você precisa estar preparado. Não só liga a câmera e vá, mas você me fez pensar nesse exemplo de como a gente também tem essa ilusão do futuro e como a gente, como sociedade, prepara para essa ilusão do futuro. Programa a gente nessa ilusão do futuro, que é o passo da escola, né? A gente nasce num ambiente em que a gente tem a escola e a escola nos prepara você tem que passar por todos esses 9 anos de estudo, ou acho que são mais, né, de 9, para você realmente começar a trabalhar. Então, eu tenho que estudar por 9, 10 anos para que eu possa estar começando a me preparar para estudar. Mas aí chega a faculdade... A trabalhar, a ser produtivo, né? A virar um adulto, por assim dizer, anexado à imagem de um adulto. Para você ter independência, para você sair da casa dos seus pais, para você se libertar e virar você mesmo, a sua forma. Aí a faculdade vem ainda esse finalzinho ali, onde você já está entendendo que você é um adulto, mas você ainda não está entendendo como você pode contribuir para o mundo, porque a escola te preparou para o básico, mas não te ensinou basicamente nada para virar um adulto mesmo. Nem parte sexual, tem umas aí que não ensinam. Mas, enfim, aí você termina a faculdade e acho que
primeiro tapa na sua cara de que você se preparou, mas você não tá preparado, né? Porque a faculdade te dá muito pouco. Ela te dá muito pouco. Você se preparou, sabe esses últimos 15 anos que você passou estudando, 20? Pois é. Não. Não foram o suficiente. E não são mesmo. Não é porque, mas as escolas não preparam, porque o conteúdo não é nem isso que a gente tá falando, né? Mesmo quando você faz um curso específico pra, sei lá, aquarela, pra pintar quadros, ainda assim, você fala, puta, né, eu não domino a técnica, eu não... Uma pergunta que eu sempre faço para os meus pacientes é, quando eles falam, mas eu acho que eu não tô preparado, eu não sei o quê, e eu sempre falo, mas quando você vai estar preparado? O que é estar preparado? O que você vai precisar? Eu vou precisar... E aí chega uma hora que eles falam, nossa, sei lá, se eu continuar assim, eu não vou estar preparado nunca vou chegar nesse momento, porque sempre vai faltar uma coisinha, né, enfim. E aí eu queria aproveitar que você é um atleta, uma pessoa que, né, enfim, você faz muitas coisas em relação a hobbies e tal, que tem a ver com se preparar de alguma maneira, né? Como que você sente isso, assim, na sua rotina porque, você pula né, você faz paraquedismo. Se você não estiver preparado, você morre. Então eu acho que é interessante trazer esse exemplo. Eu acho que é um ótimo exemplo e é um esporte que já me ensinou muita coisa e me ensinou muito sobre esse preparo também. Porque eu salto desde 2017, são 5 anos saltando, datando o programa aí. Eu era ainda mais nessa coisa do perfeccionismo quando eu comecei. E o paraquedas eu tenho que ser perfeccionista aqui, porque se eu não for perfeccionista, como a Cíntia falou, você morre. Mas é engraçado como a tecnologia evoluiu tanto nesse esporte e outros esportes, na escalada mesmo. Tem um documentário na Netflix que mostra a escalada. No começo eles escalavam de bota e amarravam uma corda na cintura. Sabe a corda de subir caixa? Era isso. Eles amarravam com a mão mesmo, davam um nó e ficavam na cintura e subia a montanha. Era isso que começou. E voltando ao paraquedismo, eu lembro meu terceiro salto não saiu perfeito na minha cabeça imaginária ali, de que você tem que fazer uma série de exercícios e o terceiro salto com 2 instrutores não saiu perfeito. E eu lembro que eu fiquei muito puto, fiquei muito irritado que não saiu perfeito, eu ia falhar. Aí me passaram no salto, porque eu fiz o que precisava. Meio meia boca, mas eu fiz o exercício que precisava. E aí eu lembro que uma pessoa falou pra mim, eu não esqueço o sentimento que gerou também, que foi: esse é um esporte que não é preciso. Você não tá sobre tanto controle assim. E quando você está andando, você tem um controle total do que está acontecendo ali. Quando você está caindo a 200 km por hora, é diferente. São tantas variáveis, tantas pessoas em volta de você, tanta coisa pode acontecer, que é justamente, não saiu certo, beleza, você vai num outro salto. E não é nem pelo perigo, é pelo não sair correto mesmo, porque você tem pouco tempo. Você tem 50 segundos de queda ali, em média, e você não tem muito tempo para fazer as brincadeiras que você quer fazer no ar, ou o exercício e etc. E também eu lembro dessa parte do paraquedismo, porque o forma que eu fiz foi o AFF, que chama Accelerated Free Fall, se eu não me engano, que são as siglas, que você faz 7 saltos com instrutores e o 8º você faz sozinho. E aí, se você pensar, você tem 7 saltos com pessoas em sua volta que sabem o que eles estão fazendo, e aí no 8º eles falam, vai lá e faz, porque você já está preparado. E é como é um exemplo de que um esporte super perigoso, uma coisa super complicada, e em 7 saltos você vai lá, tá beleza, pode fazer sozinho agora, você vai fazer 10 saltos sozinhos para o próximo nível. E é isso, você aprendeu o que você precisava, você aprendeu como sair do avião, você aprendeu como abrir seu paraquedas, como pousar ele num local, e você está preparado. E a sua vida está em risco ali, sabe? É um dos maiores exemplos que eu tive de não precisar estar preparado completamente, porque hoje eu tenho 150 saltos, acho, e tem tanta coisa para aprender, como quem tem 1.000 e poucos saltos, tem tanta coisa para aprender ainda. Já dei esse exemplo aqui no podcast e eu sempre falo dele para os meus pacientes, porque foi uma coisa que me marcou muito, assim, né? Eu tive um cliente na época da consultoria que é um escritório grande aqui de São Paulo, enfim, atendem empresas Vale do Rio Doce, Petrobras, sabe? Só empresona, assim.
E um dos sócios tinha quase 80 anos, um senhorzinho maravilhoso. Beijo pra você, não posso falar o nome. e, e aí a gente conversando um dia justamente sobre isso, porque ele tem quase 80 anos, né? E tipo, sei lá, 60 anos, 50 e poucos anos de experiência como advogado. Passou por não sei quantos governos do país, ele é tributarista, né? Então viu tudo quanto é mudança de imposto, enfim. E aí a gente tava falando justamente isso. Nossa, né? Você tá num nível assim que você já sabe praticamente tudo, né? Que você já viveu tudo do que você podia viver. Como o assunto era meio, você já... Se tem uma pessoa preparada, essa pessoa é você, né? Assim, domina tudo e tal. E aí ele falou assim que não. Ele falou, não, o fato de eu ter, sei lá, vivido, reestruturado toda a parte tributária da Vale do Rio Doce, por exemplo, não faz com que eu me sinta preparado para fazer a mesma coisa na Petrobras. Porque são contextos diferentes, culturas diferentes e tal. Quando eu começo um projeto desse tamanho, eu não faço a menor ideia do que vai acontecer, de como vai ser e tal. Eu não faço a menor ideia. Mas esses 50, 60 anos, sei lá, de experiência, tem uma coisa positiva que eu confio nas habilidades que eu tenho, que eu adquiri nesse tempo todo, para dar conta dessas coisas que vão aparecer que eu não sei quais são. E eu achei tão do caralho essa lógica dele, porque eu acho que a gente confia pouco nas habilidades que a gente já tem. E a gente coloca muita energia nessas novas habilidades que a gente tem que desenvolver. Então, sei lá, pegar o teu exemplo aí do paraquedas, né? Você é um cara que, pela história de vida, né? Quem escuta o podcast sabe tudo sobre a sua vida já. Então, me ajudem, gente, vocês que também são terapeutas de uma hora aqui junto comigo, né? Mas considerando o fato, você perdeu tua mãe cedo, você teve que fazer um monte de coisa sozinho, você já tem uma certa organização, um jeito de olhar o passo a passo das coisas que é natural, que é seu, que você precisou para sua sobrevivência. Então, se organizar, ter uma sequência ali no paraquedas, não é nada novo para você. Né? Você teve que fazer isso quando você saiu do Brasil e foi morar fora, você teve que fazer isso quando você começou a trabalhar num novo emprego falando inglês ao invés de português, você já tem essa habilidade, já é sua. Só que agora você tá empregando num conteúdo diferente, mas a habilidade é a mesma. E muitas vezes, quando a gente vai entra num projeto novo, a gente tá numa coisa nova, a gente, sei lá, parece que a gente apaga a luz dessa habilidade, se a gente não enxerga que essa habilidade já tá com você, que já tá te ajudando, que você já tá colocando ela em prática. Então, isso eu acho que é a coisa mais importante quando eu penso em preparo, me vem esse exemplo desse cliente e essa ideia de que a gente tem que confiar mais nas habilidades que a gente já tem. Quando eu olho muito pelo ponto do que o porquê não confiar em algo, né? O porquê, por exemplo, eu tenho um segredo para te dizer, Cíntia, que eu comecei a escrever um blog. Comecei a escrever um blog. Não falei para poucas pessoas por N razões. Você tá falando aqui só para mim. Só para você, não conto para ninguém. Por N razões, mas uma das coisas que eu voltei que eu comecei a escrever esse blog, porque é a primeira vez que eu realmente coloquei energia para escrever, né, uma coisa do blog, foi porque eu quero voltar a escrever algumas coisas que eu estava escrevendo antes e, enfim, eu quero voltar nesse ponto e decidi que escrever um blog rapidinho, sem muita frescura, vai me ajudar a voltar ao hábito de escrever, porque eu perdi o hábito de escrever. E aí eu descobri um cara que eu acho ele sensacional, que é o Seth Godin. Ele só tem conteúdo em inglês, infelizmente, não tem em português. Até eu já comentei para você, Cíntia, sobre ele. Tem só um TEDx dele muito antigo, de 2012. E ele fala muito sobre essa coisa do... Ele não fala só sobre o preparo, né? Mas tem um vídeo dele que ele fala do preparo e ele fala que ele decide começar algo e aí ele começa a fazer, sem preparo. Ele falou, ele simplesmente começa. E é isso.
eu faço pra mim, eu não faço pro mundo. E ele fala, se você faz pro mundo, se você precisa fazer pro mundo, você coloca muita responsabilidade em você. E ainda no exemplo de escrever se você faz pro mundo escrever, tem milhões de livros escritos, bilhões de livros escritos. Tem pessoas que são ótimas em escrever. Mas você está escrevendo para ser o melhor escritor do mundo? Você está escrevendo para quê? Você está escrevendo para compartilhar um conhecimento? Você está escrevendo para simplesmente expressar algo? Se você está escrevendo por isso, e é o porquê a gente escreve, você simplesmente escreve, você simplesmente coloca no mundo e você faz isso. E ele fala sobre essa parte de escolhas de se você quer fazer muita coisa, como você fica perdido, etc. Mas não quero ir por esse lado, porque eu já comecei a me perder. É justamente esse ponto de quando a gente não está falando em algo que você tem a vida de alguém envolvido, a gente está falando de algo que a maioria das vezes é quando a gente quer experimentar algo novo, quando a gente quer fazer uma experiência nova, quando você quer começar a correr, mas você não sabe por onde começar a correr, ou começar a caminhar e não sabe por onde começar a caminhar. É justamente algo. O problema não está no começar, o problema está na gente achar que a gente precisa de 1 milhão de coisas. Que você precisa do microfone, que você precisa do tênis, que você precisa estar no verão, porque no inverno é um pouco ruim. O que me fez escrever ali foi muito pensar no estou fazendo isso pra mim. Eu sou a pessoa que quero colocar isso aqui, sabe? Eu decidi colocar de forma pública, porque eu sei que se eu escrever só internamente não é algo que vai funcionar da mesma maneira. Eu preciso me desafiar nessa outra parte, que é escrever em um local que fica, de certa forma, pública na internet, para que pessoas... que eu consiga compartilhar isso de novo. Como compartilhando só entre eu e você aqui, Cíntia? Já estou nesse momento preparado. E eu comecei a escrever na semana passada, na verdade, essa coisa. Meu Deus, que maravilha, gente! Thaís Steinbach, corre aqui que temos mais um escritor maravilhoso nesse mundo. Thaís já sabe, porque por coincidência ela me mandou mensagem sobre esse tema no dia que eu tinha publicado o primeiro post. Olha, que danada intuitiva, maravilhosa. Foi o que ela falou também, filha da mãe. Ai, que legal isso, né? Eu gosto dessa ideia de começar sem preparo nenhum. Claro, né, gente? Não estamos falando do paraquedas, né? A gente tá falando de outras coisas aqui. Porque, eu não sei, eu acho que tem certas atividades que não admitem medo. Então, deixa eu tentar explicar melhor, né? Eu acho que quando a gente se prepara é porque a gente tá com medo. E em certas situações é super natural você ter medo de pular de um avião e não saber o que fazer no meio do caminho ali, né? Enfim, ou falar em público, que as pessoas têm medo e vergonha, né? Que estão lado a lado ali. Sim, exatamente. Você vai se comparar com pessoas que são profissionais nisso, pessoas que estão fazendo isso a vida inteira. E você está fazendo isso errado, né? O seu medo e vergonha está num local que está certo para você, porque você não controla, mas esse comparativo está num local errado. Né? Vai começar a escrever e falar, mas o Guimarães Rosa, pelo amor de Deus, né? Menos, né, Brasil? Baixa essa bolinha aí. Mas é porque me veio na cabeça o cozinhar. Quando você vai cozinhar, a cozinha, na minha percepção de cozinha, ela é uma atividade que ela não aceita medo. Se você ficar com medo, tipo assim, será que eu coloco a cebola agora ou não coloco agora? O seu óleo esquentou demais e já cagou, sabe? Aí esse tempero é muito, é pouco. Cara, a cozinha não adianta. Você tem que apostar, acreditar e fazer e ver o resultado, seja o que Deus quiser, entendeu? Tipo, tem coisa que não adianta. Você vai ter que fazer daquele jeito e no final ver se ficou bom ou não. E na próxima fazer diferente e mudar e testar e fazer de novo e não sei o que, sabe? Os temperos você só aprende de verdade como usar usando, tipo, nossa, ficou muito forte o gosto disso, o gosto daquilo, sabe, sei lá, eu tinha um amigo que a primeira vez que ele fez o jantar na época não era namorada ainda, depois eles até se casaram e tudo, ele resolveu fazer um molho branco, né, um bechamel lá, enfim. E aí falaram pra ele colocar noz moscada, e aí ele comprou a noz moscada, né? Aí ele falou, veio lá no saquinho 2 bolinhas lá, de noz moscada. Nunca tinha visto noz moscada direito, pegou e tacou uma bolinha lá dentro, do tipo, jogou lá e deixou ferver. Só que, né, pra quem não cozinha, gente, noz moscada é um tempero muito forte, muito. Você compra aquela bolinha, você usa por 3 anos, assim, porque você rala um pouquinho e já dá gosto, cheiro e tal. Quando ele jogou a noz moscada inteira pra ferver,
aquilo empesteou o cheiro dela, é muito forte, empesteou a casa inteira. Aí ela falou que quando ela chegou, que ela entrou no elevador, ela já sentiu o cheiro de noz moscada. Ela falou, nossa, que forte, né? O apartamento dele não dava pra ficar. Então, assim, a cozinha é isso, né? A pessoa aprendeu ali de um jeito bem, que, né, nunca, anos sem comer noz moscada, que ficou traumatizada. Então, tem atividade que não adianta, assim, ela não vai te dar, se você for com esse medo, ela não vai te dar espaço para aprender. Ela não vai dar, né? Você não vai ter espaço de aprendizagem. Então, a gente tem que aprender a correr riscos também quando a gente quer aprender uma coisa, a gente quer desenvolver, né? Você colocar um blog no ar, é isso, você tá correndo um risco. Alguém pode ir lá, ler aquilo e falar, nossa, que ridículo, que absurdo, não sei o quê. Só que tem um monte de gente que pode ler e falar, nossa, caramba, eu também penso assim, que legal é isso, adorei, nossa, que bom que alguém conseguiu colocar em palavras um negócio que eu sinto que eu não consigo. A gente tem que aprender a vivenciar esses riscos, acreditando que a gente vai dar conta de lidar com eles também. Principalmente em relação à exposição, né? Sobre cozinhar, eu tenho um exemplo que é a primeira vez que eu fui cozinhar com maisena. E você já sabe o que aconteceu, né? Você coloca a maisena como estava na receita, 2 colheres, e o negócio não começa a engrossar, e você vai pensando, essa receita está errada, porque... Vou pôr mais. Quem é essa receita para saber? Você começa a colocar mais, e de repente sua colher não mexe mais dentro da panela, e você nunca mais cozinha com maisena. Mas continuo cozinhando outras coisas, talvez, mas enfim. Eu acho que é muito legal isso. Existem muitos fatores que a gente não controla, né? Muitos desses medos são coisas que a gente não controla. Muito do hábito também que a gente não tem, do nosso cérebro nos proteger por traumas ou por preguiça. Por exemplo, começar a correr. A gente tá aqui para economizar energia, a gente tá aqui para comer um bife e guardar aquela energia e dormir, exatamente. Então, existem essas coisas de você fazer o devagarzinho, né? Começar devagar e etc. E uma das coisas que eu mais notei, inclusive foi a mesma pessoa, o Seth Godin, que mencionou sobre isso. Algo que a gente já até falou aqui no episódio de redes sociais, que estará na descrição desse episódio, que é sobre como a gente fica hoje consumindo conteúdo, como já antigamente, né, na frente da TV e hoje no celular, o celular de forma muito mais química do que a televisão gerava na gente, né, no nosso cérebro e corpo. Você consome muita coisa, então você produz menos coisa, porque você está num momento de consumir, você está num hábito de consumir, então você não está produzindo. Eu desliguei notificações de redes sociais há um tempão já e comecei a usar menos a rede social. O Instagram eu abro uma vez por dia, é isso que eu faço. E criando esse movimento me gerou tempo de tédio. E o tempo de tédio me gerou espaço para escrever. E o escrever me gerou exatamente, eu tenho acho que tem 2 textos publicados, mas tenho 10 em rascunho. Porque uma ideia vem, eu abro ali o site, escrevo o que veio a ideia e fecho. Porque eu tenho tempo para colocar ali aquilo. E os outros 2 posts foram exatamente, eu escrevi, reli e falei, tá bom o suficiente. Fui e publiquei. Porque não quero fazer pesquisa, não quero nada. Eu quero simplesmente começar algo pequeno e devagar para mim, para que eu volte a esse hábito de escrever e continue esse hábito, na verdade, né, de me expressar para o mundo sendo o Bruno. Que esse podcast é um espaço também que a gente criou e que eu me sinto seguro aqui para me expressar sendo quem eu sou. E como você falou, se você ouve esse podcast desde o primeiro episódio, você sabe tanto sobre a nossa vida e não mudou nada. A gente não morreu por estar expressando a nossa vida. A gente, na verdade, conquistou tantas coisas e tantos feedbacks maravilhosos de pessoas. A gente tem episódio muito difícil de gravar aqui e as pessoas têm uma vida difícil e elas ouvem esse episódio, elas entendem o que a gente passa e talvez você nem entenda todos, porque isso não aconteceu com você ainda ou nunca vai acontecer. Quero trazer um outro ponto, que é o prazer também de se preparar. Eu acho que não tem só o lado ruim, assim, né? Eu acho que uma coisa é você usar o preparo pra ir postergando e porque você tá com medo de encarar. Então, não, vou ler 25 mil receitas primeiro, vou assistir muitos vídeos. Calma, tá muito cedo pra eu testar ainda essa receita e tal, né? Isso é uma coisa. Outra coisa é quando a gente tá apaixonado por um tema ou por uma atividade, esse preparo também, ele entra num outro lugar
ficar ali pesquisando, lendo e curtindo e aprendendo sobre, conhecendo outras pessoas que fazem aquilo. Não sei, assim, é uma coisa que eu curto bastante também. Esse processo da pesquisa, de levantar as informações e tal, eu gosto. Então, por exemplo, o podcast tem semanas que a gente tem um tema que eu preciso me preparar. Então, sabe, tenho que reler algumas coisas, retomar algumas ideias, eu gosto de trazer dados e tudo. Tem semana que não. Mas quando eu tenho que preparar, na maioria das vezes é gostoso. Porque eu tô descobrindo uma coisa nova, tipo, nossa, olha a quantidade de, sei lá, mães solo que tem no Brasil. Nossa, olha como mudou a estatística de não sei o que pra. Tipo, não sei, é um processo que eu não sei se você curte também, assim, nossa, às vezes eu me perco, assim, viajo, sabe? Eu gosto, e você é uma nerd, né, Cíntia? Se você está vendo isso no YouTube ou no Spotify, está vendo o fundo de Cíntia com plantas, porque Cíntia é idosa, e Amo. livros, porque Cíntia é idosa e uma nerd. E não é idosa, não. E eu gosto, entre milhões de razões por que gravamos esse podcast, uma delas também é porque me força a estudar sobre temas que eu acho legais, que é o que a gente decide gravar aqui. E isso me traz a esse ponto de gravar, de pesquisar e aprender mais sobre isso. Até eu me preparei de novo para gravar sobre virar adulto, sobre sair do ninho, sem lembrar que a gente já tinha se preparado nesse ponto. Mas eu já tinha consumido esse preparo antes, eu já tinha consumido alguns desses materiais e eu lembro de ter consumido ele. Não lembrava que era por causa do podcast. Mas, enfim. Mas aí você está trazendo um ponto também que é, a gente sabe que a gente vai gravar em uma semana ou em 2 semanas. Então o nosso preparo tem um objetivo ali, não é o preparo ilusório, é o preparo Sim. pelo prazer do preparo, mas a gente sabe que na quinta-feira, 8 da manhã, que é como estamos gravando nessa frequência, né, agora, mas isso muda, a gente vai gravar o podcast. E aí, você sabe que você tem uma semana para se preparar. Não é só pelo, eu gosto de me preparar, mas estou num loop infinito há 6 meses ou 5 anos de não começar esse negócio porque eu ainda não me sinto preparado. Apesar de você gostar de pesquisar. E acho que sim, existe o prazer de preparo, existe o prazer de pesquisar, mas a gente já está em motion, né? A gente já está em movimento nessa parte. Né? Vou dar um exemplo aqui. Nesse final de semana eu fui sozinha lá pra Paulista, resolver umas coisas e tal, tinha uns médicos. E aí eu passei na Livraria Cultura, que é uma livraria que eu sempre amei. Se você é paulista e tal, você sabe, né, gente? A Livraria Cultura ali do Conjunto Nacional é quase um ponto turístico, né? E por que eu sempre gostei da Livraria Cultura? Porque você chegava lá, ela sempre foi uma livraria que misturou clássicos, então, sei lá, tinha uma coleção inteira do Machado de Assis reeditada com capas diferentes, não sei, assim, eu sempre me sentia tipo, nossa, meu Deus, olha isso, nem sabia que tinha esse livro, estão escrevendo sobre, sabe quando você se perde ali e tal? E aí eu fui essa semana na Livraria Cultura e ela tava, eu não sei explicar a sensação que me deu, assim, só tinha aqueles livros meio empreendedorismo liberal, liberoidezinho, sabe? Não sei, uns negócios nada a ver, tava meio esvaziada, assim, sabe quando você se frustra? Porque aí eu falei, nossa, não tem jeito, vou ter que. Minha única livraria da vida vai ser qual? A Martins Fontes, né? Porque a Martins Fontes é aquela livraria que vocês falam, meu Deus, tem tanto livro aqui que eu não sei nem por onde começar, porque ela, né, tem aqueles livros tudo amontoado. E lá na Martins Fontes tem uma coisa que faz muito tempo que eu não vejo na Livraria Cultura, que é, você vai procurar um tema, então você tá aí no seu preparo para, sei lá, blogs e textos online, enfim. Aí você fala, eu quero um livro dos fulano de tal. Aí o cara fala, mas por que você quer? Porque eu tô pesquisando. Mas tem um outro pesquisador, e aí você já descobre que tem um cara que... Você sai de lá, assim, aprendendo um monte de coisas, né? Os caras que trabalham lá na Martins Fontes dominam muito as áreas que eles organizam e tal, enfim. Então, fica essa coisa do aprendizado sem fim, sabe? Aí você ia lá, que você escreveu um livro sobre blog, você sai de lá já querendo escrever um livro físico, porque ele te indicou, enfim. E isso eu acho muito legal, assim, esse encadeamento, né, das informações e tal. E eu acho que
Eu gosto quando a gente consegue ter atividades na vida que juntem todos esses conhecimentos que a gente vai acumulando. Então, o podcast, o nosso, né, que é o Corajosamente, ele faz com que eu aglutine várias coisas que é a própria psicologia, os filmes que eu gosto de assistir, os livros, bater papo de um jeito mais solto. Tem um monte de coisa aqui nesse podcast que são habilidades da minha vida e tal, que eu gosto, que eu me sinto segura. Então, eu acho que a gente também cuidar na nossa rotina, pra gente ter essas atividades que aglutinam coisas em que a gente é bom, que a gente curte, é muito importante, né? Não deixar isso de lado, porque a rotina de trabalho, ela vai pegando a gente, chega uma hora que, sei lá, você se perdeu um pouco desse caminho. Eu fico até pensando sobre. Não tenho uma resposta, né? Foi só uma reflexão. O quanto que esses cursos. Que está a febre do curso, né? Compre meu curso para você aprender não sei o que lá da vida e plataformas em topo disso. E o quanto disso é aquele mesmo movimento da academia, né? Ah, agora eu vou começar a ir na academia. Aí você vai lá, assina a academia, começa a ir. Aí depois de um mês você para, porque você quer fazer academia, só que você não vai fazer academia. Você quer fazer tal coisa, só que é muito o sentido, né, de você quer realmente fazer isso, porque tem muita essa motivação, né? Por exemplo, cozinhar. Cozinhar é algo prazeroso. Cozinhar é algo que você faz pra você, cozinhar você faz pros outros e te dá esse prazer do cuidado e esse local. Só que tem gente que odeia, não vai cozinhar. E será que você é uma pessoa que realmente quer cozinhar? Você quer trabalhar numa livraria? Você acha que é super legal trabalhar numa livraria ou você realmente é apaixonado por livros o tempo inteiro e viver e até dormir numa livraria? Porque do jeito que você descreveu a livraria ali pra mim, as pessoas até vivem ali. No fundo é onde é a casa delas, elas moram lá e à noite elas podem entrar e sair da Nunca livraria. saíram de lá, né? É, exato. E o quanto isso é realmente seu ou o quanto isso também não é seu, sabe? Esse movimento de querer fazer algo. Eu tava ouvindo um podcast esses dias, o Boa Noite Internet, vou colocar a descrição aqui, do Cris Dias. O Cris Dias é praticamente a internet no Brasil. Está aqui desde o do começo, quando não Era tinha nenhum tudo mato mato? ainda. Não tinha nenhum mato. Nem tinha mato. Nem mato. Ele estava ajudando a jogar a sementinha do mato lá. E ele falou sobre. Ele queria muito escrever um livro. E aí ele queria escrever o livro e sempre pensou. E ele falou. Ele começou a entender na terapia que ele queria escrever o livro porque ele queria entrar numa festa e falar que ele escreveu um livro. Ele queria ser aquela pessoa que escreveu o livro. E aí ele fala que, tipo, essa não era a razão certa para mim escrever um livro. E aí ele percebeu que ele já vem escrevendo livros, que o podcast dele tem roteiros super elaborados, é super preparo, o conteúdo que ele cria é super preparado, elaborado, e ele já vinha fazendo isso, que ele gostava. E o escrever o livro, na verdade, não era pelo fato de fazer em si, era pelo um sentimento ali de aparecer para a sociedade naquele local, sabe? E achei muito legal esse podcast. Vou até colocar esse episódio específico na descrição de falar sobre isso. É curtinho o podcast dele. E é um ponto muito legal de se pensar também, que esse movimento que a gente tem do fazer algo, começar algo novo, é realmente para nós ou é para o mundo? É para dizer para sua família ou para o seu parceiro, parceira que você está fazendo isso? É para sua carreira, continuar na sua carreira? O que é esse local que você está indo? Nossa, que legal você dar esse exemplo, né? Porque eu acho que tem muita gente que perde tempo de vida e gasta uma super energia pra se sentir seguro nesses espaços sociais. Fim, né? Tipo, foi assistir o filme do momento. Por que gosta? Por que se interessa pelo tema? Não. Porque todos os amigos estão falando e como assim eu não vou saber do que é isso e tal, enfim. E aí a gente perde, quando a gente entra nessa neura de tenho que dominar as coisas que todo mundo tá dominando e tal, a gente perde esse espaço de curiosidade e de investigar também, de ser a pessoa que tá perguntando, que tá curiosa pelo outro nos eventos. Sair um pouco desse lugar de protagonismo. Porque, sei lá, vamos pegar o exemplo do Cris, né? Cris o quê? Dias? Isso. Ele, no fundo, assim, ele tava buscando esse lugar de protagonismo, né? Eu quero chegar num evento e ser o cara que escreveu o livro. E eu quero ser o protagonista desse tema, eu quero falar sobre como foi e tal, enfim. Eu não quero ser a pessoa que tá ali perguntando sobre aquilo, que tá curiosa sobre aquilo.
E a gente tem que aprender a passear entre esses dois papéis. É muito legal ser um protagonista, né? Ser alguém que domina um tema e tal, mas também é muito legal aprender sobre temas nesses eventos e fazer perguntas e descobrir coisas novas e tal. Então, é importante a gente aprender a aceitar esse lugar de que nem sempre a gente vai ser o protagonista do assunto, da conversa. Às vezes a gente tem que ouvir, tem que absorver, né? Olha quem fala, a pessoa que não para de falar um minuto num evento social, né? Enfim, gente, tô falando só da boca pra fora, porque dentro aqui não é nada disso. Se você que tá ouvindo a gente, bota a mãozinha aí na consciência, pensa um pouquinho nas suas últimas semanas e vê o quanto de ansiedade, de sentimento ruim, essa sua necessidade de preparo tem trazido para tua rotina. O quanto isso está te fazendo mal, está prejudicando seu dia a dia, ou o quanto você está incomodado com isso. Se você está nesse lugar, eu acho que esse papo vai ser super importante, vai te ajudar bastante. Para você relembrar das habilidades que você já tem, do porquê você está fazendo esses movimentos, por que essa atividade é tão importante para você. Às vezes a gente precisa dar essa paradinha, assim. O real, a real preparação, ela não existe, né? E assim, eu tenho anos de experiência, já tive vários perfis de pacientes e ainda assim, muitas vezes eu me deparo com pacientes que eu falo, putz, não sei se eu estou preparada para atender, será, né? Vou ter que estudar, vou ter que pesquisar. Só que eu já aceitei que o meu trabalho é assim, eu já aceitei que eu não vou ter domínio sobre tudo. E eu também aceitei que tem pacientes que eu não atendo, que vai me exigir estudo e tal, muito fora do que eu tô acostumada, então eu não quero, prefiro passar para um especialista, para alguém que domina aquele tema, tá? Então a gente também tem que fazer essas escolhas do que de fato a gente quer dominar, não dá para abraçar o mundo. É difícil também, né? Porque é como se você tivesse não sendo completo, ou sendo fodástico, ou sendo seja lá o que for, mas a gente, em qualquer área, né, que você trabalha, você tem que ser especialista dentro da sua própria área mesmo, porque é tanta coisa para fazer, é tanta coisa sempre o tempo todo. E eu acho importante também a gente lembrar sobre a cobrança, né? Se eu lembro que eu dei um livro para uma amiga agora, um livro de presente, porque ela falou que queria voltar a ler. E aí eu lembro quando eu dei o livro para ela, eu falei, olha, você não tem o hábito de ler mais. Então você tem que lembrar que o seu celular compete com o seu tempo, as suas tarefas de casa competem com o seu tempo. Então, lê uma página por dia, pelo menos, sabe? E se você não lê num dia, tá tudo bem. No dia seguinte você volta, lê uma página só e tenta retomar um hábito ali, porque se você pensar, meu Deus, estou falhando porque não estou lendo o livro que eu ganhei, aí você vai ficar com raiva, você vai se sentir falhando, inútil, e aí você vai parar de ler o livro ou parar de fazer aquela atividade. É importante se cuidar nesse ambiente também, né? De se permitir falhar, se permitir não fazer às vezes, porque tudo é um hábito, né? Tudo é hábito. E o mesmo café da manhã, repara como você sempre toma café da manhã no mesmo horário, come as mesmas coisas, toma as mesmas coisas. É o hábito. Você está acostumado a fazer aquilo daquela maneira. Tenta colocar maisena no negócio. Você não tem o hábito, você não sabe como aquilo funciona. Não vai dar certo. Ai, gente, o trauma da maisena, Demaura maisena, é assim, ó, ela ajuda muito a gente na cozinha. Faz as pazes, tá? Ela é do bem. Ela só tava num dia ruim. Eu preciso voltar a cozinhar. Faz tempo que eu não cozinho. Eu estava aqui pensando em um livro para indicar, principalmente em relação a essa parte mais criativa, você falou de escrever, prepara, assim. Não sei, na minha cabeça só vem livros que estão mais voltados para criatividade, para desenvolvimento criativo. Então eu quero pegar dois aqui, peraí. Não tem nada a ver com preparo, tem a ver com escrita, porque como o Demauro agora tá todo, né, escritor, gente. Então eu queria indicar o livro da Ana Holanda, que chama Como Se Encontrar na Escrita, que é esse aqui. A Ana Holanda foi editora da revista Vida Simples e tal, ela tem um jeito fofo de escrever. E esse livro, se você vai escrever ou não, eu acho que vale a pena ler, assim, independente de você ser alguém que vai se dedicar à escrita, porque ela fala muito sobre
se reencontrar com afeto para escrever, para cuidar dessas memórias, né? O que você está escrevendo sobre memórias, está escrevendo sobre o que você sente, sobre o que você pensa e tal. Então, também eu acho que é um jeito da gente organizar nosso pensamento no dia a dia, na vida. Eu acho que vale super. É bem gostosinho de ler. Da Julia Cameron, que eu também acho que eu já indiquei aqui, que chama O Caminho do Artista, que tem a ver com despertar nosso potencial criativo, e ele tem vários exercícios e tal, que é esse bonitinho aqui, ó. Acho que é isso, assim. E o que eu queria deixar mais de fechamento é que quando a gente se sente aprendendo algo, quando a gente se sente não preparado para fazer algo, a gente tem uma oportunidade imensa de curtir um processo, um caminho novo. É muito triste quando a gente passa por esse caminho que é tão legal, sei lá, olhando para baixo e não olhando para o processo, para o caminho que você está passando, enfim. Então, aproveitem esse caminho. É prazeroso sim quando a gente baixa um pouco essa ansiedade, essas expectativas e curte esse passo a passo aí. Então, enfim, é isso. E começar esse caminho também vai te mostrar como você já estava preparado, porque é isso, né? A gente é um adulto, a gente está preparado para praticamente tudo. Por exemplo, pessoas que têm filho. Ninguém está preparado para ter filho. Você simplesmente tem um filho e você se prepara no caminho junto com a criança e erra e faz coisa certa. E é isso. Você não tem preparo para ter filho. Não tem livro que você vai ler. Não tem coisas que você vai aprender o básico, mas a gente já está preparado para muita coisa. E é importante começar esse processo, porque o processo é tão gostoso. O podcast, por exemplo, eu adoro pesquisar, adoro gravar, ficar pensando nos temas, como a gente troca essa experiência aqui. E eu odeio editar. Editar é algo que eu odeio, porque eu fico 6 horas para editar 1 hora de episódio. E o que eu descobri que essa parte eu não gosto. E a gente tem um editor que vai e edita o episódio. Porque apesar de ter um espaço em que a gente não faz, a gente não quer perder toda a outra parte da experiência. E a mesma coisa com outras experiências na nossa vida, né? Tem coisas que você não gosta e tem coisas que você adora. É isso, já falamos muito. A minha dica, como eu tinha preparado a dica para o virar adulto, não tenho dica para esse tema aqui do improviso. Mas queria trazer uma dica, que se você é um ouvinte novo, se acabou de chegar nesse episódio, você ainda não ouviu essa dica, que é o filme A Grande Beleza. Porque é isso, dica de todos os episódios que são fodas, né? Episódios fodas. E queria também falar pra Dani que está sempre presente no nosso Instagram. Maravilhosa, beijo, Dani. Não sei se é tão maravilhosa assim, porque até hoje não assistiu A Grande Beleza. E falou que agora ela tá fazendo uma graduação, alguma coisa, que eu não lembro especificamente o que é, que um dos professores passou que ela tem que assistir A Grande Beleza. E ela achando que eu ia ficar feliz com a notícia, na verdade fiquei revoltado, porque até hoje ela ainda não assistiu, precisou de um professorzinho ficar forçando ela a assistir esse filme maravilhoso. Então, Dani, queria expressar minha revolta aqui publicamente também. Ai, meu Deus, nossa. Então tá, terminamos assim com o Demauro revoltado e com a Dani descobrindo essa preciosidade do cinema. É isso. Beijo, até semana que vem. Um beijo. Tchau, tchau.